que falta faz pra mim um beijo seu, orvalho das manhãs cobrindo as flores, um raio de luar que era tão meu. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixa o bule de café em cima do fogão, fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar. Ô, Carlos, você não sabe brincar, né, Carlos? Depois do Dia das Mães, você vem com essa, meu amigo. Sua Bom bênção, dia. padre. Bom Deus dia. abençoe. Tá tudo jóia? Graças a Deus, tudo tranquilo. Como foi o fim de semana? Visitou a mamãe? Visitei, só mas é bênção, claro. né? Tem que buscar a bênção dela. Com certeza, tomar a benção da mamãe. Você já disse benção, mãe, hoje? Eu hoje não, mas ontem à noitezinha, à tardezinha à noite, liguei pra minha mãe, tava meus irmãos tudo lá. Olha, tava uma festa, tava aparecendo a feira do peixe, a feira de Caruaru. Mas tava uma alegria lá, Carlos. Longe eu não pude estar com a minha mamãe, mas por telefone fiz uma chamada de vídeo, dei aquele, a minha mãezinha, e para todas as mães, para sua mãe, para as nossas mamães, que Deus abençoe as nossas mamães. Amém. Com esse fogão de lenha, fica mais. Pega a viola, sanfona, o bule de café, que a gente não pode esquecer. Né, Galo Joaquim, bom dia. Dá um abraço pra mamãe aí, só volta, né? Volta no refrão, Carlos. Pega a viola, olha lá. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixa o bule de café em cima do fogão, Fogão de lenha. fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar. E o filho voltou. Ei, parabéns a você. Galo Joaquim, você que também foi dar um abraço na sua mamãe, você que viveu esse Dia das Mães, parabéns para as mamães. Passa o Dia das Mães, mas não passa nunca o nosso amor, nossa gratidão, nossa veneração pela mamãe que Deus nos deu. A mamãe aqui da terra e a mamãe do céu, porque é mês de maio, hein? Mês de maio é mês dedicado também a Nossa Senhora, a mãe de Jesus e nossa mãe. Mas como a gente começa todas as manhãs aqui, levante sua mão agora, mão direita. Olhe para a cruz de Jesus, onde fomos redimidos e salvos. Estamos no tempo pascal, tempo de celebrar o mistério pascal de Cristo, a sua paixão, morte e ressurreição. Reza comigo. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebes tu mesmo do teu próprio veneno. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu já estou aqui, pertinho de São Francisco, nosso padrinho, nosso patrono, padroeiro aqui do Bom Dia Evangelizar. E nunca deixando de lembrar, a primeira palavra que o Papa Leão XIV disse, recordando as palavras do Cristo ressuscitado: a paz esteja convosco. A paz del Signore sia con voi. A paz do Senhor seja com todos vocês nesse momento. E vamos rezar juntos, clamando a paz nessa semana que estamos começando, uma semana novinha em folha. Deus nos deu a graça de começar mais uma semana. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, Senhor, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Adorarei. Segunda do Espírito Santo. Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Fogo suave abrasador
doce hóspede da alma, adorarei, Espírito Santo, fogo suave abrasador, doce hóspede da alma. É o doce hóspede da alma, um fogo suave abrasador. Fogo, vento, calor, aragem, tudo isso são símbolos do Espírito Santo. E tantos outros elementos. A pomba, olha aí a pomba do Espírito, que é sinal da leveza e também de que ele vai onde quiser. A inspiração de Deus, a chama do Espírito Santo venha sobre todos nós. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave abrasador, doce hóspede da alma. É o hóspede da alma, você é templo do Espírito Santo. Você já parou hoje para pensar nisso? Que você é morada de Deus, templo do Espírito Santo, da graça de Deus. Desde o seu batismo você é morada de Deus. Deus habita aí no seu coração, na sua alma. Você é templo do Espírito Santo. Atenção, Galo Joaquim! Bom dia, menino! Hoje é 12 de maio, Galo Joaquim! É o único da nossa vida. Ontem, dia das mamães. Hoje continua o nosso amor pelas mamães. E continua o nosso amor a Nossa Senhora. Mês de maio, mês de Nossa Senhora, mês mariano por excelência. E hoje é dia de Santos Nereu e Aquiles. Santos Nereu e Aquiles, santos lá de muitos e muitos séculos atrás, mas que viveram a sua santidade, continuam sendo inspiração, modelo na nossa busca de santidade também. Santo Nereu e Santo Aquiles, rogai por nós. É dia de São Pancrácio também hoje, Galo Joaquim, olha aí, ó. São Pancrácio, esse meninão, os santos jovens da nossa igreja. São Pancrácio, interceda por nós, por todos nós. Olha, gente, nós estamos ainda na alegria da nomeação do Papa, da eleição, né, do Papa Leão XIV. E a gente vai trazer esse tema para a reflexão do nosso bom dia de hoje. Claro, não pode ser diferente. Tu és Pedro, abra sua Bíblia, a minha está aberta aqui, ó. Opa, está no livro de Jó, eu vou abrir junto com você agora. Vem cá, ó. Vamos chegar no Evangelho de Mateus. Mateus está aqui, Mateus, pronto. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 15, 16, já estou na página. Está aqui, ó, Mateus 16, versículos 13 a 19, tá vendo? No 13 em diante, chegando no território de Cesareia de Filipe, Jesus tem uma conversa com os discípulos, com os apóstolos. Quem sou eu? Quem dizem aí que eu sou? Ah, uns dizem que tu é fulano, beltrano, profeta, Elias, um dos... Tá bom, e vós? E vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro toma a palavra. Tu és o Filho de Deus. Bom, a gente vai ver daqui a pouco. Mateus, capítulo 16, 13 a 19. Tu és Pedro. Tu és Pedro. Temos um novo sucessor de Pedro na pessoa do nosso querido Papa Leão XIV. Enquanto se abre a Bíblia, enquanto se abre a sua Bíblia, venha comigo aqui que Galo Joaquim de Deus, tem uma turma aqui no facebook.com/TV Evangelizar Oficial. Eita nós, o povo estava na missa e continua com a gente aqui, ó. Quem tá? A Celiana Noronha, vem Espírito Santo de Deus, vem em nosso auxílio, amém. A Fátima Devides está conosco aqui, graças a Deus. A Rosana Gotardello, Jesus, acalma meu coração, me abençoe, e me ilumine, me perdoe, cure também, e me fortaleça, me ame, e me livre de todos os males. Olha que oração linda, gente, da Rosana aqui com a gente. Jesus derrama infinitas bênçãos hoje sobre cada um de nós, atender às nossas preces, gratidão. A Penha Ribeiro, bom dia, Padre Francisco, a sua bênção. Peço oração por meus filhos aí, Univaldo, Erivaldo, Cristiane, a Cida, Vânia, netos Guilherme, Ícaro e Amanda, bisneto Miguel. Legal, Penha, tá dizendo aqui, ó, obrigado, Padre. Padre, muito obrigado. Amém, minha irmã. Vera Lúcia Carvalho, bom dia, Padre Francisco. A Estefânia e o Dudu, tá dando bom dia pra gente. A Penha Ribeiro tá dizendo, Galo Joaquim, o povo tá com a gente. Isis Georgina tá dizendo aqui, bom dia, Padre Francisco, abençoe nossa segunda-feira. Abençoada segunda-feira e uma semana de muita paz para todos nós. Amém, minha irmã. Olha o pessoal chegando aqui, a Tereza Antônio, Claudemir Aparecido. A Tereza tá dizendo assim, ó, que Deus abençoe o meu lar.
de Francisco e Tereza. Olha que legal. Quem chegou agora, que é a Marta Linhares. Bom dia, Padre Francisco. Estou assistindo aqui o programa de Massapé, no Ceará, pertinho de Sobral. Olha aí. Um abraço para o pessoal de Massapé, de Sobral, de todo o Ceará que está acompanhando a gente, de Fortaleza. Eita, nós! Bênção para minha família, para minha filha Lara Sofia, meu marido e por toda a família de Moreira. Bom demais. Acabou de chegar aqui a Fátima Castilho também dizendo: ô padre, logo eu vou aí, eu amo. Ei, nós amamos vocês também, minha gente. A Penha Ribeiro, a Priscila Sara está me pedindo aqui bênção também para toda a família. Que legal, gente, que legal. Deus abençoe você que está com a gente. Vai mandando o seu comentário aqui, ó, no facebook.com/TV Evangelizar Oficial. E sem mais delongas, vem cá, vem comigo. Mateus 16. Mateus 16, capítulo 16, versículos de 13 em diante. Do 13 até o 19. Deixa eu falar para você uma coisa bem interessante. Esse episódio, esse texto, esse fato narrado por Mateus, Marcos e Lucas, ele é comum a esses três evangelistas, e até de maneira, olha que interessante, isso não é que seja uma coisa que tenha lá muita importância, mas até em termos de capítulo e versículo, ele está no meio, mais ou menos no meio do evangelho. Mateus, por exemplo, tem 28 capítulos, isso aqui está no capítulo 16, mais ou menos no meio do evangelho. Por quê? Porque é um texto estratégico. Depois de uma caminhada com os discípulos, depois de ter percorrido um caminho com eles, Jesus quer saber por que eles o seguem. E quem ele é para eles, o que os discípulos pensam a respeito dele, que tipo de conhecimento eles têm de Jesus, que tipo de experiência eles fizeram até agora. Diz aqui que chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? E responderam, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, atenção, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro exprime a sua fé, está aqui. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Messias. Cristo significa ungido. Cristo em grego, em hebraico é Messias, né, gente? O Filho do Deus vivo. E Jesus então disse-lhe: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que se revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te declaro que aqui está, gente, acabamos de receber a eleição de um novo Papa. Mateus 16, 18, eu te declaro que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Gente, está aqui. Está aqui. Jesus Cristo não instituiu uma relação, desculpe a palavra, uma relação esotérica, uma relação quase que espiritualística. Eu e Jesus, ligação direta. Não, Jesus instituiu uma igreja. E a palavra igreja, eclesia, aparece nesse texto. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, as potências do mal, nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Por isso que Pedro tem nas mãos a chave, uma figura de linguagem, uma coisa simbólica. O ligar e o desligar, o poder das chaves. Portanto, gente, no contexto da eleição de um novo Papa, a gente se lembra dessa palavra de Jesus. Tem gente que não gosta disso. Fazer o que? Nós gostamos. Nós amamos esse: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E que alegria saber que, mais uma vez, nós gozamos da assistência do Espírito Santo. E na figura do Papa, agora Leão XIV, a gente assiste com os nossos olhos a continuidade dessa promessa. Aí está, a continuidade dessa promessa que Jesus fez. As portas do inferno nunca poderão prevalecer contra ela. Eu te darei a chave, tu és Pedro,
Tu és Pedro, Leão 14. Tu és Pedro. E nós declaramos a nossa obediência, a nossa comunhão com o vigário de Cristo, com aquele que foi deixado pelo Senhor. Hoje, Pedro está aí diante de nós nos acenando. É Pedro nos desejando a paz esteja convosco. É o próprio vigário de Cristo, aquele que foi instituído pelo Senhor. Não é invenção humana, minha gente. Não é invenção, não. É isso aí que você está vendo mesmo. É o próprio Deus confirmando: eu continuo com a minha igreja. As portas do inferno nunca poderão vencê-las. Nunca prevalecerão contra ela. A minha igreja, a minha comunidade, no dom do Espírito Santo, vai cantando, vai rezando, confiando na assistência do Espírito Santo. Vai lá. Oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes, quando nasce a igreja, Vem como em no dom do Espírito Pentecostes. Santo. E o Espírito Santo continua assistindo a igreja. A graça de Deus. Tu és Pedro. Você é membro desse projeto, desse envio. Você faz parte desse corpo místico de Cristo, que é a igreja, no dom do Espírito Santo. Vai cantando. Espírito Santo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Ô, gente, que alegria. Mas é bonito, é lindo demais ser católico, apostólico, romano, católico, membro desta igreja instituída pelo próprio Cristo, que nunca perdeu a sua sucessão apostólica. Nós estamos ligados a Pedro, ligado ao próprio Cristo, ligado à Quinta-feira Santa. Que legal, que bonito. Vamos vibrar com isso. Ah, o nosso café. Opa, não pode faltar, né, Ô, pai? Carlos, você tá brincando. Não tem como faltar o nosso café. Ainda mais se você cantou Fogão de Lenha. Opa. Até vou pedir para você voltar um trechinho dela depois, viu, Carlos? Vamos fazer o refrãozinho dela. Vamos fazer, porque Bora Fogão lá. de Lenha com bule de café, do Bom Eita. Dia Evangelizar. Vai lá, Galo Joaquim. Oh, gente, coisa boa. Bom café para você que nos acompanha. Falando em café, a gente lembra de Minas Gerais? Vamos visitar Patos de Minas. Ah, Patos de Minas com a gente. Volta no Fogão de Lenha, Carlos. Pegue a viola E a sanfona que eu tocava, deixa o bule de café em cima do fogão. E vamos para Patos de Minas. É isso? Uma rede Dom na Frei Cláudio varanda, Nori Surme, arrume pedindo a bênção de tudo, Dom mãe Frei querida, Cláudio. o seu filho E mandando um abraço para todo o povo de Minas Gerais. Olha aí, Galo Joaquim. fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar. Viola está chorando. De volta com imagens de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Olha só, Galo Joaquim, canal 15.1. Meu desespero, Pedindo a meu bênção do sufoco, nosso amigo, irmão, desabafo Dom pouco Gil a pouco Antônio na Moreira, magia da bispo, canção. arcebispo de Juiz de Fora. Viola está chorando, chorando está meu coração. Meu desespero, meu sufoco, desabafo pouco a pouco na magia da canção. Quando a viola chora por aí em algum lugar, em algum cantinho, a gente se liga, o coração bate acelerado por aqui também. Ô Carlos, esse refrão ficou com vontade de quero mais. Opa, vamos lá. Viola está chorando, chorando está meu coração. Meu desespero, meu sufoco,
desabafo pouco a pouco na magia da canção. Maravilhoso, pra gente matar a saudade das boas canções, prepara uma nesse nível aí, viu, Carlos? Bora lá. Tá vendo, gente? O nível tá lá em cima hoje. Olha só, peraí, Dom Paulo Jackson, Nóbrega, arcebispo de Olinda e Recife, ele vai falar um pouquinho sobre Leão XIV, a gente vai conferir, roda aí. Ele é um homem aberto, de uma teologia arejada, profundamente em sintonia com as grandes intuições do Papa Francisco, mas ao mesmo tempo, alguém não se torna Papa sem ter uma originalidade. Ele vai apresentar ao mundo a sua originalidade. Ele é muito aberto nas questões sociais, embora tenha algumas diferenças com Francisco no campo dos costumes e da moral sexual e familiar. Vamos ver se isso aparece e se de fato se configura. Ele parece ter posturas distintas em relação aos casais homoafetivos, parece ter postura distinta em relação aos casais em segunda união. Então vamos esperar para ver qual vai ser a orientação que ele vai dar para a igreja no mundo todo. Legal demais essa fala do Dom Paulo Jackson, aquilo que o Dom Odilo Scherer já tinha falado. Deus não gosta de... Antes da eleição do Papa, Deus não gosta de cópias, Deus certamente vai escolher um original, e todos eles são originais. Nosso Papa Leão XIV vai logo mostrar também a sua originalidade, com certeza. Atenção, seu Galo Joaquim! Dia 12 de maio, hoje, Galo Joaquim, também é Dia Internacional da Enfermagem e do Enfermeiro. E da enfermeira, claro. Dia Internacional da Enfermagem e também do enfermeiro, esses profissionais. Tá aí, ó. E a gente é que manda coraçãozinho para eles e para elas. Olha, gente, a gente já tinha verdadeira veneração pelos enfermeiros e enfermeiras, profissionais da saúde em geral. Depois da pandemia, então, aí que aumentou o nosso carinho, nossa consideração, nosso respeito por esses profissionais maravilhosos. E outra coisa, gente, olha só, Dia Nacional da Conscientização e Enfrentamento da Fibromialgia. Dia Nacional da Conscientização e Enfrentamento da Fibromialgia, uma doença muito séria, viu, gente? Quase uma condição que as pessoas têm que ter muito cuidado, muita atenção, né? E tratamento. Hoje em dia tem tanto tratamento, mas é uma condição realmente de muito sofrimento. Mas que Deus dê muita força ao pessoal que padece aí e que enfrenta com grande consciência a fibromialgia. Aniversário também de o quê? Galo Joaquim, aniversário de Cantagalo aqui no Paraná. Olha só, Cantagalo fazendo hoje 43 anos. E imagens aí da paróquia. Tem imagem da paróquia? Olha que igreja linda de Cantagalo, rapaz! Que igreja linda! Olha que igreja linda, a igreja paróquia ucraniana de São José de Cantagalo. Também aniversário de Eunápolis, na Bahia, 37 anos. Parabéns, Eunápolis, 37 anos. Aniversário também de São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul. Olha a imagem do Arcanjo Gabriel aí, Galo Joaquim, tá vendo? 45 anos. Parabéns, porque nós aqui da Evangelizar desejamos o quê? Muito amor e paz, muita saúde, muitas bênçãos para as cidades aniversariantes. Desejamos muito amor e paz. Parabéns, parabéns. Juntos evangelizamos mais. Olha que legal, parabéns a você que celebra a vida e as cidades aniversariantes também. Mas agora, vou sentar por aqui, diretor, porque é o seguinte, a gente vai fazer agora um resumão desse fim de semana muito especial já do nosso querido Papa Leão XIV. Olha, nesse final de semana, foi o primeiro final de semana do Papa Leão, e a gente vai conferir agora algumas coisas especiais. Na manhã de sábado, 10 de maio, olha só, o Papa Leão se reuniu com os cardeais na sala nova do sínodo, foi bonito ele entrando, os cardeais aplaudindo, nesse mesmo local das congregações gerais que antecederam o conclave. E o pontífice expressou a gratidão pelos trabalhos durante a sé vacante e também na escolha, explicou o porquê da escolha do nome Leão. Roda o VT. Ho pensato di prendere il nome di Leone XIV. Diverse le ragioni, però principalmente il Papa Leone XIII, infatti, con la storica enciclica Rerum Novarum, affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale. E oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale,
che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. Tá vendo, gente? A explicação é relativa ao último Papa Leão XIII, mas que na época da Revolução Industrial, agora uma nova revolução, com o desenvolvimento da inteligência artificial. E olha só, na tarde também a gente tem imagens, na tarde de sábado, o Papa Leão XIV, ele chegou de carro à Basílica de Santa Maria Maior, onde se deteve em algum momento de oração diante do túmulo do Papa Francisco. Olha só, o Papa Leão, rezando, entregou uma flor e orou pela alma do Papa Francisco. E também diante do ícone da Virgem Salus Populi Romani, que está ali na Basílica de Santa Maria Maior. Quer dizer, o nosso Papa em oração diante do túmulo do nosso já tão saudoso e querido Papa Francisco. Que bacana. E na manhã deste domingo, gente, ontem, portanto, dia 11, o Papa Leão, ele celebrou a missa nas grutas vaticanas, na verdade nas catacumbas, nas criptas da Basílica de São Pedro, muito próximo ao túmulo de São Pedro, que fica bem embaixo ali daquele altar-mor da Basílica de São Pedro. A informação foi divulgada pela Sala de Imprensa da Santa Sé, que comunicou que também que o prior-geral da Ordem de Santo Agostinho, o padre Alejandro Moral Anton, concelebrou com o pontífice, eles concelebraram, teve vários outros sacerdotes também que concelebraram essa missa na cripta. Aí está, esse é o prior-geral atual dos agostinianos, congregação, ordem, portanto, do nosso Papa Leão XIV. E o Papa Leão XIV também apareceu na sacada da Basílica de São Pedro, Galo Joaquim. Foi aquela aparição bacana na manhã de domingo. Olha aí, dia 11 de maio, para recitar a oração do Regina Coeli. E o Papa fez ainda uma breve meditação sobre o Evangelho e abençoou a multidão que estava ali na praça. Tem um VT? Tem um VT? Roda o VT então desse momento muito especial, vai lá. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. In principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua lucia Deis. requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, et cerum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Você acabou de receber a bênção também do Papa. Sabe que durante o tempo pascal não se reza o Ângelus. No meio-dia, no domingo, na Praça de São Pedro, se reza o Regina Coeli. E o Papa também deixou uma mensagem para a juventude, galera jovem. Olha só, o Papa deixou uma mensagem especial para os jovens e a gente vai conferir agora. Roda o VT. E ai giovani dico, non abbiate paura. Accettate l'invito della Chiesa e di Cristo Signore. Non abbiate paura, não tenham medo, aceitem o convite de Cristo e da Igreja, Juventude de Deus. Que legal, gente, ouvir essa palavra do nosso querido Papa Leão XIV. E ao final da oração do Regina Coeli, no balcão da Basílica de São Pedro, o Papa Leão XIV reabriu o apartamento papal, olha só, do Palácio Apostólico do Papa Francisco. Portanto, ele removeu os selos que estavam colocados ali,
na tarde, que foram colocados na tarde do dia 21, quando o Papa Francisco faleceu, foi selado o apartamento. E ele então removeu esses selos. E após a morte do Papa Francisco, claro, desde aquele momento até agora, estava lacrado esse apartamento pontifício, apartamento papal. E aí está, o dia, o fim de semana, esses momentos aí tão importantes do nosso Papa Leão XIV, o primeiro fim de semana dele como Papa. Que legal, que bacana. Ô, gente, ainda falando do Papa Francisco, o Papa Leão XIV, agora a gente vai conhecer um pouquinho com o professor Luiz Alexandre Rossi. Ele é pós-doutor em História da Antiga e em Teologia, doutor em Ciências da Religião, mestre em Teologia e professor no curso de Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Estado do Paraná. Eu quero que você venha comigo aqui, porque agora a gente tem um link diretamente com o professor Luiz Alexandre Rossi. Professor, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Bom Dia Evangelizar. Nós estamos aqui refletindo, acompanhando o primeiro fim de semana do Papa Leão XIV, e o senhor acompanha a história dos papas, dos antecessores do nosso Leão XIV. E o que o senhor me diz? Quais seriam aí os próximos passos que o senhor já antevê, da sua experiência, no seu conhecimento também da história do papado, os próximos passos do nosso Papa Leão XIV? Que passos ele dará e o que a gente pode esperar do nosso Leão XIV? Muito bom dia e seja muito bem-vindo. Bom dia, padre. É uma alegria muito grande participar nessa manhã da TV Evangelizar, desse programa, seu programa em especial, e participar desse momento, né, lindo de evangelização da nossa igreja. A vinda, a escolha, né, do Papa Leão XIV, eu diria que é um vento, né, um vento bem novo, um vento bem gostoso, que vem do Espírito Santo soprando em direção à igreja. Tá? Eu penso que é assim que a gente deve, por primeiro, olhar a eleição do cardeal Prevost, que assume, né, o nome de Leão XIV. Um vento generoso da parte do Espírito Santo, soprando em benefício de toda a nossa igreja. E eu espero, pelo menos duas questões fundamentais. Né? A primeira é que ele, como já disse, né, em suas primeiras palavras, e desde quando, né, ele assumiu, que ele vai dar continuidade ao legado do Papa Francisco, né? Principalmente o legado que tem a ver com a defesa intransigente da dignidade da vida, né? Que é uma preocupação, que é um imperativo evangélico, é um imperativo que está lá, né, enraizado na vida de Jesus Cristo, né? Um Papa que olha para dentro da igreja, mas que também olha para fora da igreja. Isso é bonito, né? Muito bonito em nossa igreja. Né? Por quê? Porque a igreja, né, padre? A igreja está inserida na realidade social, política, econômica, cultural. Nós somos, eu sempre digo isso, nós somos aproximadamente 1,5 bilhão, né, de católicos espalhados, né, por todos os cantos desse mundo. E a vida, seja ela boa, ou seja aquilo que de ruim acontece, atinge também a nós 1,5 bilhão de pessoas. Por isso, o Papa, o nosso pontífice, ou novo pontífice, precisa também estar atento a essas questões, né, que eu chamo de fronteira, né, pensando que a igreja tem fronteiras porosas, né, fluidas. A igreja vai até as pessoas, tem uma missão de ir até as pessoas. Mas também, né, além desse legado que ele dará continuidade, também, como Papa, ele cuidará da igreja, da unidade da igreja, que é de extrema importância. Né? Nós somos como 1,5 bilhão de pessoas dos 4 cantos do mundo. Nós temos jeitos e maneiras diferentes de viver a vida. E, como Papa, ele será um hábil
hábil artesão, orientado por Deus, de viver a unidade, mesmo que na diversidade. A unidade na diversidade. Então, acho que essas duas questões, para mim, são preciosas, né? O legado de Francisco e o cuidado de nós vivemos na unidade, mesmo que sejamos tão diversos. Bacana, professor Luiz, estamos falando com o professor Luiz Alexandre Rossi, que tem pós-doutorado em História Antiga e Teologia, doutor em Ciências da Religião, mestre em Teologia, professor de curso de Teologia aí da nossa Universidade Católica do Paraná. Professor, toda pessoa é fruto, de certa forma, fruto do seu contexto, das suas experiências, de onde viveu, de onde vive, aquilo que fez, viveu. E esse Papa tem, nesse sentido, uma história muito bonita, um missionário, é uma pessoa que viveu muito tempo fora também do seu país, na nossa América Latina, tem também essa formação norte-americana, mas viveu muito tempo também em Roma, quer dizer, é um homem que traz tudo isso para essa experiência agora da igreja. É evidente que ele vai trazer isso tudo, mas numa linha de continuidade, como o senhor falava muito bem. Em que sentido essa história dele vai repercutir no seu jeitão, vamos usar essa palavra, no seu jeitão de exercer o ministério petrino? Boa questão, padre. Assim, cada pessoa, né, é distinta da outra. Então, quando nós olhamos agora para Leão XIV, jamais nós poderíamos olhar para ele como se fosse um Francisco II. Não. Né? Não. A vida, a missão e a beleza do pontificado de Francisco ficou limitado ao passado, por assim dizer. Há o legado, mas agora nós temos Leão XIV. Leão XIV que tem uma estrutura, eu diria que tem duas percepções que eu olho para ele e vejo, né? Nesse pouco tempo de contato. Uma sensibilidade espiritual, uma sensibilidade que faz com que, né, ele consiga, a partir da espiritualidade, ele consiga ser sensível à igreja, sensível à dor das pessoas e, por conta disso, ser compassivo, misericordioso, amoroso, para poder se deslocar até elas, sensibilidade espiritual, mas também erudição teológica. Não é? Quer dizer, é um Papa que se construiu, ele chega eleito pelo Espírito Santo, não pelos cardeais, né? Eleito pelo Espírito Santo, com uma formação pastoral robusta na América Latina, conhecedor não é? Do que é ser, né, um pastor no calor da hora na América Latina. Ele tem experiência, né, de vivência acadêmica, quando fez mestrado e doutorado na Europa, conhece também, né, porque o Papa Francisco o chama desde o Peru para que assuma espaços dentro do Vaticano, então ele também conhece as estruturas do Vaticano, né? E essa, né, acho que acrescentaria, né, uma terceira questão, além da sensibilidade espiritual, além da erudição teológica, eu acrescentaria esse desejo que ele tem e nisso, né, e parece-me que isso ele aprende quando é pastor no Peru, né, de se aproximar das pessoas que são mais vulneráveis, né, de que a igreja possa ser também, para essas pessoas, uma comunidade terapêutica. Esse é um dos meus desejos mais acalentados no meu coração. Né? Aquela expressão... Pode continuar, professor. De que a igreja, né, a igreja católica, né, se veja como uma comunidade terapêutica
para a sociedade que tanto sofre. Bacana, aquela expressão eu estava dizendo que o Papa Francisco adotava num hospital de campanha, no meio de situações de conflito, de batalhas, vamos usar essa palavra, né? Onde há muitas pessoas feridas em todos os sentidos. Está aí o professor Luiz Alexandre Rossi, que nos traz esse enriquecimento sobre a figura do Papa Leão XIV, a sua formação, sua história e aquilo que se projeta para o futuro, a continuidade, mas também, claro, a sua originalidade. Muito obrigado, professor, e outras oportunidades a gente conta com os seus esclarecimentos aqui, a sua cultura, o seu conhecimento para partilhar com o nosso público aqui do nosso Bom Dia Evangelizar. Eu que agradeço o privilégio do convite. Bacana, legal demais, gente, olha que riqueza, há uma continuidade, uma descontinuidade, mas ao mesmo tempo, a história, a missão da igreja que continua, que legal, que bacana. Recife e Olinda com a gente, vamos mandar um abraço e pedir a bênção de Dom Paulo Jackson, e vamos para Recife e Olinda, Galo Joaquim, vamos para o intervalo, solta a voz, Carlos, vai lá. Viola está chorando, chorando está meu coração. Meu desespero, meu sufoco, desabafo pouco a pouco na magia da canção. De volta com imagens de Bom Jesus do Amparo em Minas Gerais, Galo Joaquim, olha aí. Pedindo a bênção de Dom Marco Aurélio Gubiotti. Visibilidade distorcida pela lágrima caída, pela dor da solidão. E a chuva no meu para-brisa. Você que está nas estradas, deu uma garoazinha hoje de manhã aqui em Curitiba, né, Carlos? Quando você veio para a emissora aqui, estava chovendo, estava dando uma garoazinha? Estava chuviscando e frio, rapaz. E a cama quase segurando a gente. Não vai embora não. Mas não, tá na hora de... Galo Joaquim, não é brinquedo não. Ô, gente, falando em Minas Gerais, a gente estava agora acompanhando aí imagens de Bom Jesus do Amparo. Ah, tem muita gente de Minas Gerais e é o seguinte, tem gente de Minas Gerais aqui ao vivo no cenário com a gente, Galo Joaquim. Quero abraçar aqui o Valnei e a Cláudia que estão aqui, direto de Araújos, Valnei e Cláudia, acompanhando a gente aqui, Galo Joaquim, amigos de lá de Araújos, pedindo e mandando um abraço para essa galera toda. Ó, Minas Gerais, quem te conhece, não esquece jamais. Obrigado. Valnei e Cláudia, amigos de longa data, de Caravanas, representando todo o povo que acompanha, que tem um carinho enorme pela obra Evangelizar. Ó, Minas Gerais, quem te conhece, não esquece jamais. Ô, gente, olha só, o Dom Severino Klazen, que é arcebispo de Maringá, ele falou sobre o Papa Leão XIV e a gente vai rodar agora. Vai lá. Mais uma vez, o mundo é surpreendido com um nome diferente daquele que foi tanto especulado, né? Agora nós temos um Papa norte-americano, mas diria com a mobilidade sul-americana, porque ele teve o grande trabalho dele como bispo também na diocese de Chiclayo, no Peru, fica no noroeste do Peru. Um agostiniano que agora papa, é o primeiro agostiniano papa, né? E pela primeira impressão é sempre de esperança. Quando ele saúda pela paz, ao mesmo tempo ele retoma as falas fortes de Francisco, construir pontes, não muros. Ele é um papa também missionário, quer dizer, um homem, um bispo que era considerado no Peru o bispo missionário. Isso nos dá esperança para que o que o mundo precisa de hoje, de verdadeiros missionários. Como os discípulos de Jesus foram os grandes missionários do Pai. Até nós colocamos que Maria, a mãe de Jesus, é a grande missionária do Pai. Então isso nos traz uma esperança muito grande para que também possamos dar continuidade a toda essa igreja que busca a renovação, o diálogo num mundo tão conflitivo. Isso ele deixou expresso na fala dele, quando ele insiste em buscar o diálogo, não ter medo, nós todos somos filhos de Deus, e quando estamos com Deus não precisamos ter medo.
Então foi uma mensagem, a primeira mensagem dele de otimismo, de encorajamento. Isso acalenta o nosso coração, o coração do mundo todo. O mundo precisa de paz. E ele insistiu muito numa paz que vem de Deus. Não é qualquer paz. Não é aquela paz que a gente fabrica, mas a paz como dom de Deus. Essa foi a fala forte que eu considerei no primeiro pronunciamento dele, né? Tá aí o Dom Severino Klassen resgatando aqui as frases mais pontuais da primeiro discurso, primeira fala do nosso Papa Leão XIV e traçando realmente a linha de continuidade e também originalidade sua como novo pontífice. Ô, gente, deixa eu falar aqui para você, olha, mais uma entrega especial do Especial Compromisso de Amor. Foi feita e agora Piraquara, que também é onde será o nosso centro de evangelização da obra Evangelizar. Nós vamos ver como foi essa entrega do Especial Compromisso de Amor. Roda o VD. O caminhão chegou à Conferência Senhor Bom Jesus dos Passos, em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, carregado com 2 toneladas de esperança em forma de alimentos, fruto do especial compromisso de amor da obra Evangelizar é Preciso, liderada pelo padre Reginaldo Manzotti. Faça um milagre em toda a minha vida. As 200 cestas básicas repletas de itens essenciais foram arrecadadas durante a ação evangelizadora e representam muito mais do que mantimentos, simbolizam o amor ao próximo e a fé em ação. Uma satisfação nós estarmos aqui hoje, né, na Paróquia Bom Jesus dos Passos, território de Piraquara, que agora também é a nossa casa comum e de certa forma nos fortalece como igreja, né? Igreja em saída, igreja em missão, igreja missionária e acolhedora. Executar, né, o mandamento que Jesus deixou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Então esse é o papel fundamental, amar os nossos irmãos, né? Entre os rostos que aguardavam ansiosamente a chegada das cestas estava a Dona Teresa dos Santos. Agradeço a Deus e agradeço a vocês por ter me ajudado com a cesta, que chegou em bom momento. Para mim representa tudo que Deus manda. Porque na hora que a gente precisa, sempre tem que ter uma pessoa para ajudar. E eu agradeço muito. Muito mais em minha vida Ele fará. Muito mais em minha vida Ele fará. Ah, gente, isso é legal demais. É a sua caridade, a sua entrega, a sua oferta, a sua doação feita com tanto amor que chega lá no fim, na ponta da linha. O especial compromisso de amor. A gente vai trazer outras entregas aí. Você vai acompanhando aqui. É de certa forma, uma prestação de contas também para você. Deixa eu falar uma coisa, Galo Joaquim. É hoje, menino. Hoje é segunda-feira, tem noite de louvor, rapaz. Logo mais, 17h30, tá aberto o auditório. Você chega com a sua família. Você que é de Curitiba, região. Você que tá passando por Curitiba, vem, e o auditório vai estar aberto, 18 horas, às 18 horas começa o terço, e você vai rezar o terço aqui com transmissão da TV Evangelizar, porque às 19 horas, esse nosso amigo e nosso irmão, Padre Christian Shankar, vai estar hoje. O Padre Christian vai estar hoje na Noite de Louvor, o maior grupo de oração do Brasil. Teremos bênção da água e dos enfermos. Além disso, essa semana, gente, as pessoas já devem ter sua árvore genealógica preenchida. É um especial, é uma série, a conclusão dessa série, Eu Sou a Água Viva. 3 semanas de purificação. Participação hoje do Padre Christian Shankar. Hoje é terceiro dia dessa série muito especial. Repetindo, 17h30 está aberto o auditório, você chega com a sua família. 18 horas o terço começa, né, a transmissão, inclusive, nacional. E depois, 19 horas, a transmissão em rede nacional da Noite de Louvor, o maior grupo de oração do Brasil. Eu Sou a Água Viva. Ah, que legal, gente. E, deixa eu falar uma coisa, tá terminando o nosso Bom Dia. Na sequência, começo com a palavra, então vamos chamar o povo, Galo Joaquim, porque essa semana é o Frei Wilson Resch. O Frei Wilson vai estar no Com a Palavra durante essa semana, você está vendo aí, de 12 até 16 de maio, 9h30, logo depois, coladinho no Bom Dia Evangelizar. Termina o Bom Dia, tem a oração da manhã com o Padre Reginaldo Manzotti, na sequência o Frei Wilson começa já o Com a Palavra, você vai acompanhar tudinho aqui pela TV Evangelizar. E agora, sem mais delongas, eu quero convidar você para receber uma bênção especial. Que a graça, a bênção que nos vem das santas chagas do Senhor chegue até a sua vida, ao seu coração, nesse momento de grande esperança e de alegria na vida da igreja com a eleição do nosso novo Papa. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo,
desça sobre você, seu lar, sua família e permaneça para sempre. Amém. Carlos, muito obrigado, meu amigo. Valeu, padre. Hoje você trouxe fogão de lenha, trouxe umas músicas, uns duetos, música Viola boa, né? Está Chorando, né? Chuva no meu para-brisa, só música que nos trazem boas lembranças. Vamos sair com ela. Vamos sair com ela? Bora lá. Solta a voz, então. Vamos com imagens de Parauapebas do Pará, é isso? Enche a tela, então. Todas as manhãs. Vento de Erasmo, saudade Roberto. no meu A peito. saudade por aqui. Amanhã a gente se encontra, hein? No Bom Dia Evangelizar. Olha aí, Galo Joaquim Parauapebas. Canal 16.1. Pedindo a bênção de Dom Vital Corbellini. Vento de saudade no meu peito, visibilidade distorcida pela lágrima caída, pela dor da solidão.